Olá! Ah, Dessa vez oi! dessa vez eu não quero entrada. Nem Ai, eu! mas falei palavrão logo de cara. Ai, meu Deus. Ixi, eu vou blipar, não se preocupe, será blipado. Eu fui comemorar que eu não tinha ferrado a entrada e ferrei a entrada. Não, 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 ainda dá tempo de salvar a entrada. Oi. Ainda dá tempo. Ei, não ferrei a entrada, gente. Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal, este Bem-vindes. maravilhoso podcast dominical, apresentado por esse rosto angelical. Meu Deus, ela rima, gente. Natália Ah. Cancioneira Maneira. Ai, gente, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Bem-vindes. Voltamos à programação normal depois de muito tempo lendo causos Lendo cau É sobrenaturais. verdade, é verdade. Tivemos muitos causos. Muitos causos, foram períodos intensos de assombrações de vocês, gente. Mas agora, Uhum. como eu sei que vocês sentem falta, porque vocês gostam de uma fofoca, mas vocês também amam um crime. Uhum. E aí, Trazemos um crime. crimes. Trazemos crimes, gente. A gente estava indo muito de cultura pop e fofocas de vocês, que a gente adora, mandem sempre. Sim. A gente, inclusive, a nossa caixinha de pergunta lá de live, aquela primeira lá da matinê do Patra, vai ficar aberta para vocês mandarem casos quando vocês quiserem, tá? Isso, então você pode mandar uma confissão, uma fofoca ou Ou pedir pedir um um conselho. conselho. E é tudo Sim. anônimo, você vai no nosso Instagram, na bio, preenche lá, a gente não sabe quem você é e na próxima live a gente lê. Sim. O seu caos ou a sua É. fofoca, ou a gente te dá um conselho que pode ou não arruinar a sua vida. Sim. A gente não recebe nem seu e-mail, tá? A gente não fica sabendo de nada, é completamente Absolutamente anônimo mesmo. nada. Então é por isso que a gente é tão, assim, willy-nilly com os conselhos que a gente dá também, porque a gente não sabe quem que a gente tá destruindo. É. Então Ai, que horror. Não, mas a gente tenta dar bons conselhos, não, a gente vai. deu bons conselhos, eu tô brincando, a gente deu bons conselhos, a intenção é Assim, sempre muito boa. a gente se esforça, tá? A gente sempre responde querendo ajudar vocês. É que às Ah. vezes a gente também não manja muito das paradas. E às vezes vocês mandam umas É que perguntas que a gente fica. é que às vezes nem a gente tá ouvindo os nossos próprios conselhos, entendeu? É. Mas, Mas gente, me bem, conte uma história, Renata, porque conto. graças a Deus, hoje não sou eu que vou te contar sobre serial killers chatos. Para Hoje saber do que estamos falando, corra lá para o nosso especial sobre o Leonard Lake e o e o Charles Charles Ing. Ing. Ô, gente 3 chata. partes, Ô, gente, 3 gente partes chata. de um dos serial killers mais chatos que esse mundo já produziu. Muito chato, O mas roteiro tá ótimo, mas o serial killer ele é uma pessoa chata. não, o povo todo naquela história é chato. Nossa, é verdade, não tem uma pessoa gente boa naquela. As vítimas, Só não coitadas, é, elas sim, eram sim. gente boa, estavam tentando fazer a coisa certa, mas ele foi lá e destruiu tudo porque ele é chato. Nossa, e o pior é que, assim, a gente tá falando de pessoas muito chatas e eu acho que eu trouxe uma pessoa horrível também. Nós Ah, não que vamos bom. gostar dessa pessoa. Ah, que bom. Ago Hum. é. Gente, agora que o Halloween já passou, eu achei que era o timing apropriado pra trazer a história do homem que matou o Halloween. Você Como conhece essa assim? história? Sim, pois é. Não, eu não conheço essa Ah, história. Quem matou o Halloween? eu vou contar quem matou. Eu não quis trazer essa história antes, porque eu pensei, gente, se eu contar no meio do Halloween, tipo, no meio do mês do Halloween, né, no Spooktober, vai ser meio bad, né? Tipo, estamos aqui no É um Halloween, bummer, é um bummer. A gente tá é um aqui bummer. aproveitando e você falando da morte do Halloween. É, então, agora que o Halloween já passou, eu quero falar da pessoa que matou ele. Tá. E pra contar essa história, nós vamos para o Texas dos anos 70, Ai, gente. meu Deus, ô Texas. Pois é. Mais especificamente para a cidade de Deer Park, localizada na região metropolitana de Houston, Hum, onde um homem chamado Ronald Clark O'Brien vivia com a sua esposa, a Dainene. Sim, o nome dela é Dainene. Eu também achei que tivesse errado e eu fui confirmar em 3 fontes diferentes. É Dainene. Dainene. E os filhos do casal, que eram o Timothy, que é o mais velho, e a Elizabeth, a mais nova. E, Hum, gente, os O'Brien eram a típica família estadunidense de, assim, de cartão postal, sabe?
Uhum. O Ronald, ele trabalhava como oftalmologista na Texas State Optical, que é uma instituição de certo renome lá no estado. E no tempo livre dele, ele atuava como diácono na Segunda Igreja Batista, onde ele também participava do coral e atuava como voluntário em um programa de transporte coletivo. Então, Então, assim, gente, cidadão de bem, um homem exemplar, assim, até aí, um homem correto, tá vendo? O que, que ele tá fazendo? Quando ele não tá no trabalho, ele tá na igreja. E quando ele não ótimo. tá na igreja, ele tá fazendo trabalho voluntário pela Lindo, igreja. lindo, E quando ele não tá fazendo nada disso, ele está cantando no coro da igreja. lindo. Tudo lindo, tudo certo. E até aí a família estava seguindo, tudo bem. E vamos para uma noite chuvosa de Halloween em 1974. Hum, Quando o Ronald levou o Timothy, que então tinha 8 anos, e a Elizabeth, que então tinha 5, para pedir doces pelo bairro, acompanhados do vizinho. O vizinho era um homem chamado Jim Bates, que tinha um filho com idade próxima dos irmãos O'Brien. hum. Então, tudo certo, é uma coisa que aqui na Irlanda acontece muito. Inclusive, semana passada em casa foi o caos. Gente, eu comprei 44 pacotes de doce. Acabou, e eu tive que pôr um cartaz, tipo, gente, desculpa, acabou o doce. Não parava de vir criança. Meu Deus, gente, 44 Foi pacotes de tudo. Eu doce. não dessa vez, como a gente não sabia como ia ser, eu nem deixei o Zanella comer nenhum doce antes. Então tava os dois fechados, sabe? Então eu tenho certeza que foram 44 pacotes que acabaram assim 2 horas. Aí eu tive que colocar, tipo, um cartaz na porta, tipo, gente, acabaram os doces, ano que vem a gente compra mais, me perdoa. Por favor, E não deu tudo. jogue ovo na minha Foi casa. isso, E deu tudo certo, ninguém fez nada. É porque a gente. Eu acho que a fofoca deve ter corrido que a gente estava dando doce aqui. Passou muita gente. Que loucura. 44 pacotes de doce em 2 horas e pouco. Então a galera faz muito isso, gente. Os pais andam com as crianças, quando as crianças são mais novas, pelas casas pedindo doce. Uhum. E eu sei que aqui na Irlanda essa tradição é muito forte, porque o Halloween nasceu aqui, né? E nos Estados Unidos a gente sabe que também. Então, até aí, tá tudo na normalidade. Ah, Tava chovendo aquele dia, então, assim, o clima não contribuiu muito com a brincadeira, né? sim. Até porque muita gente, sabe, quando você deixa pra última hora comprar o doce mesmo, e aí você fica com preguiça, ai, tá chovendo, vou até o mercado. Então não era toda casa que tinha doce, não era todo mundo que tava na rua, mas as crianças não Várias desanimaram, fantasias foram destruídas pela capa foram de derretidas. chuva. Sim. Não, e Não, e colocou a derretidas mãe também. colo fe Ah, e a mãe fez a criança colocar a capa de chuva, a criança sim, quase teve um ataque cardíaco, porque ela queria mostrar a fantasia dela. sim, sim. Tá vendo? A melhor fantasia pra esses casos é a do pica-pau dessas cataratas. Você põe a capa de chuva na criança e dá o barril, sabe? Ê! É! E lá vamos nós! Ê! Mas Nossa, essa enfim. vai ser minha fantasia para o próximo Halloween. Mas eu acho que, gente, é 74, acho que nem existia pica-pau dessas cataratas ainda. Eu só Imagina, o Pica-Pau não é da década de 60? Eu eu acho não que já sei. Eu assistia existia. muito, mas eu não manjo nada do pica-pau. Ah, eu assistia na década de 90 e já era muito velho. A verdade era velho mesmo. E tem aquele Pica-Pau que é mais velho ainda, que ele é ruim, Que é o porque pica-pau endiabrado, que ele tem ele é a cara dele é diferente, ele é ruim demais aquele Pica-Pau. Não, Mas ele tem enfim, alguma sociopatia, aquele pica-pau. é aquele Pica-Pau, eu tenho medo daquele Pica-Pau. Mas enfim. Não sei nem não, a gente falando de fantasia, mas tudo bem. Ê! Mas, gente, enfim, estava chovendo muito, o clima não estava dos melhores, não estava um dia clássico para pedir doce, mas as crianças estavam na vibe, elas não desanimaram. E o que elas faziam é que elas batiam nas casas e se alguém estava sem doce ou não abria, elas já, tipo, beleza, já iam correndo para a próxima. Para Hum, meio que otimizar o tempo, já que eles sabiam que os pais provavelmente não iam aguentar ficar muito tempo na chuva com eles. uhum, Uma dessas casas que eles passaram estava com todas as luzes apagadas. Normalmente, gente, quem tá dando doce, tal, quem tá participando, deixa as luzes acesas pra galera saber, né? Como as uhum, luzes estavam apagadas, era um sinal, tipo, não vem aqui, né? uhum, Mas ainda assim, como quase ninguém tava dando doce na rua, as crianças tentaram a sorte, bateram, ninguém abriu e elas fizeram o que elas estavam fazendo e correram pra casa seguinte.
O Jim, o vizinho, saiu correndo logo atrás delas e o Ronald ficou um pouco para trás. E alguns minutos depois, o Ronald alcançou o grupo com os olhos brilhando de satisfação, com as mãos cheias de um punhado de doce que chama Pixie Sticks. Ok. Eu não sei se existe esse doce no Brasil, eu nunca vi, talvez hoje já tenha, né, mas enquanto eu morei aí eu não vi. É basicamente, você lembra de um pirulito que vinha com um pó azedinho dentro que chama Tem! Dipinli? De Dipinli? pelique. De Então, mas não é pelique. isso, calma. Ah, tá. É só o pozinho do pirulito colocado em, tipo, sabe embalagem de canudo, assim, tipo, pensa numas embalagens assim de canudo, Sei. só que mais grossas, cheias desse açuquinho azedo do pirulito de De pilinque dentro. pelique. Tá. É isso, o doce. São tipo sachêzinhos assim, cheios de pó dentro, e é aquele pó azedinho de doce que tem no pirulito de pilique. Tá. É isso, basicamente, o doce. Eu não sei se tem. Eu sei que aquela empresa Wonka de doce, que ficou meio famosinha no Brasil, que todo mundo que ia para os Estados Unidos trazia doce de lá, Hum. tem uma versão desse doce, mas eu não sei se tem no Brasil. Sei Tá. se já é vendido, se tem algum outro nome. Eu até googlei, eu não achei nada. Só achei esse da Wonka mesmo, mas eu não sei se vende no Brasil, enfim. Hum. Não que isso seja importante, tô só discorrendo sobre doces. Mas é bom saber que doce que ele estava empolgado. Sim, sim. Eu vou Hum. colocar uma, vocês vão ver na hora de editar, eu vou colocar a foto do doce pra verem qual que é. E o Ronald explicou que um pouco depois do grupo correr para outra casa, um homem tinha aberto a porta daquela casa com tudo apagado e gritado para ele voltar e entregado aqueles doces para ele. E aí ele entregou, ele distribuiu esses doces que ele estava nas mãos entre os filhos, o filho do vizinho e uma quarta criança que passou por ele, que era um menino de 10 anos que o Ronald conhecia do trabalho voluntário dele na igreja. Hum. O menino frequentava a igreja também. Então, meio que o menino estava andando pedindo doce sozinho no rolê dele, e sobrou um, e o Ronald falou: Ah, você quer? E ele pegou. Uhum. Beleza. Pouco tempo depois, a chuva estava dando uma engrossada e eles acharam melhor parar e decidiram voltar para casa e os O'Brien foram jantar. E seguindo as regras da Dainene, as crianças não comeram os doces imediatamente para não perderem o apetite. Então Uhum. é meio que volta para casa, come e aquele lance bem, gente, família tradicional americana, não vai comer tudo de uma vez para não, porque não é saudável. Vai dar dor de É, barriga, vai dar isso, tem piriri. que não, tem que aprender a ter disciplina, também tem que aprender que, tipo, você não a recompensa não é pra você consumir tudo assim, que se você guarda dura mais, né, então, basicamente o combinado na casa era, todo Halloween era tipo: "Beleza, você pegou tudo isso de doce, sempre depois que você jantar, você pode comer um. Ah. E de fim de semana, pode comer um pouquinho mais", sabe, bem eu Uhum. acho que em casa era meio assim, se não me engano em casa era assim também, a gente podia comer uma Na sobremesa. minha época eu só podia comer doce de final de semana. Ah, é? Não, não, na verdade, essa foi a intenção da minha mãe por muito Ah, tá. tempo. Mas daí eu comecei quando eu pude ir sozinha na venda e comprar doce, daí eu comia um pouquinho todo dia. Mas era um pouquinho, era tipo um chiclete, um pirulito, É, alguma não, em coisa. casa minha mãe dava um docinho pequeno depois do almoço, assim, tipo, todo dia Hã. quando a gente era pequeno, assim, mas era contado e refrigerante era só de fim de semana, em casa. Refrigerante era só final de semana também, ou ocasiões especiais. Mas uma vez, eu e meu primo, a gente foi na venda da esquina e a gente fez uma conta na venda da esquina, a gente começou a comprar fiado. Eu não sei como deixaram a gente, Meu foi porque Deus! era uma pessoa conhecida da família, que era da família ali, um dos primos, sei lá, que era Sim. dono da venda. E ele deixou 2 crianças abrir uma conta. Eu tinha o quê? 9 anos, meu primo devia ter uns 7, 6 anos. E a gente abriu mano, naquela semana, até a conta ser descoberta pelos nossos pais, a gente comeu tanto doce, mas tanto doce, que a gente chegou a passar mal de tanto E doce. quando sua Daí, mãe descobriu? acho que acho que deu uns 3 dias e alguém falou pra minha mãe, tipo, alguém foi na ven da família foi na venda, e daí descobriu que a gente tinha aberto uma conta, e daí foram brigar com o cara da venda, porque ele tinha aberto conta pra 2 criança. Onde que É. já se viu vender fiado para 2 crianças e a gente lá pegando todos os doces, assim: "Coloca na conta!".
Mas se você parar pra pensar que no Brasil dos anos 90 os pais mandavam as crianças comprar cigarro, Pois é, então então assim, não assim, não era a coisa mais estranha do mundo, entendeu. coisas mais estranhas já aconteceram nos anos 90. Mas, tipo, daí a minha mãe foi lá e eles tiveram que pagar, tipo, um total, acho que de quase R$ 50 naquela época, porque a gente tinha Vixe. devorado um monte de Não, doce. naquela Tipo, época total, R$ 50 era assim. dinheiro, É, R$ 50 era O tipo Kinder Ovo era R$ 1 e era era R$ 1. caríssimo. É. E era caro. Mas daí, tipo, eles foram lá, tipo, e pagaram, acho que deu uns 50 conto combinado, os dois É, primos, mas 50 mesmo conto assim, era um mano. presente de Natal, era É, dinheiro. então, era o É. melocotão da Eliana. Era O mesmo? boneco do melocotão Era custava R$ 50? R$ 50. Eu não sabia. Meu Deus. Não sei por que que eu tenho essas memórias. Gente, desculpa, eu desandei todo o episódio falando da venda. É que me trouxe uma memória. Apaga tudo, Renata. Não, não, o melocotão vai ficar, esteja avisada. É o melocotão da Eliana. Tudo de Algo me disse bom. que você queria muito o melocotão da Eliana quando você era criança. Porque assim, eu criança não tinha a menor noção de dinheiro, tá? Eu nunca fui boa em matemática. Eu lembro que quando a gente ia num clube, eu e minha mãe, era o Aramaçã, e Hum. que aí minha mãe me deu dinheiro pra comprar uma Fanta. E eu dei o dinheiro e a mulher me deu o troco. E eu, "Ah, eles me dão dinheiro, você dá dinheiro, eles te dão dinheiro." E aí eu olhei pra minha mãe sem entender por que, que tinha gente pobre no mundo, porque você dá dinheiro pras pessoas do caixa e eles te dão dinheiro. Eu tinha uns 4 anos, sabe? Minha mãe tava grávida do meu irmão, assim. Ah, Então eu não, na minha cabeça o capitalismo não tinha entrado ainda, não tava então, entendendo. Pra mim era tudo eu bonito lembro do ainda. boneco do melocotão e eu lembro da casa da Barbie, que custava R$ 100. A Eu casa da lembro, Barbie, eu lembro dos dois brinquedos, mas eu não tenho a menor noção de quanto eles custavam. Sim, eu eu tivesse me lembro que falado. custava R$ 100, porque eu fiquei um ano namorando aquela casa da Barbie. E E você minha mãe ganhou? foi eu ganhei no Ah, que Natal. bom. E daí eu chorei porque ela não vinha mobiliada, porque os móveis era mais ainda. Sim, você ia comprar pacotes de móveis. É, então, e daí minha mãe falou: "Amada, você vai fazer seus móveis". É. Dá pra comprar aqueles alternativos, né? Tipo, Mas desculpa, enfim. vamos. Mas voltando. Agora que a gente já sabe quanto custava o boneco do Melocotão em 1996. Ai, gente, pois bem, gente. Então, seguindo a tradição da família, né? Antes de dormir, o Timothy pediu pra comer um dos doces que ele conseguiu no Halloween e o Ronald deu pra ele o Pixie Stick. No Tá. começo, o açúcar ficou preso no tubo plástico e o Ronald precisou ajudar o Timothy a separar o açúcar da embalagem. O Timothy comeu o doce e imediatamente reclamou do gosto amargo. Nisso, o Ronald preparou e serviu um copo de Kool-Aid pra ele pra ajudar a tirar o gosto ruim da boca, né? E poucos minutos depois de ingerir o Pixie Sticks, ele reclamou que o estômago dele doía e correu pro banheiro, onde ele começou a vomitar e ter convulsões enquanto era amparado pelo Ronald. Gente, que É, gente, infelizmente o Timothy O'Brien morreu a caminho do hospital cerca de 1 hora depois de consumir o doce. A notícia da morte do Timothy correu a comunidade assim como um raio, né? Porque, né, tipo, era uma Uhum. história absolutamente assustadora. Sim. E porque você imagina, tipo, o que começaram a falar, né? Eles saíram pra pedir doce, tinha uma casa que estava toda apagada, um estranho abriu a porta, deu os doces, todo mundo pegou e o menino comeu e morreu. Então, o que que começou a acontecer? Todas as famílias de Deer Park, todas assim, a maioria, né, das famílias, com crianças que tinham saído para fazer trick or treat no dia anterior, foram para a polícia levando os doces para que esses doces fossem testados. Claro. A autópsia do Timothy revelou que ele foi envenenado com uma dose de cianeto de potássio capaz de matar 2 homens adultos. Gente do céu. Gente, Sim. quem que faz isso com uma criança? É. Bom, gente, o Jim, o vizinho, ele foi um dos primeiros a ser interrogados e ele descreveu para a polícia a casa exatamente em que o Ronald tinha conseguido os doces, lá, os Pixie Sticks. E ele falou para os investigadores que devia ser super fácil achar aquela casa, porque como estava chovendo muito, eles só tinham passado em 2 ruas pedindo doce. Sim. O Ronald, entretanto, quando a polícia foi interrogá-lo logo na sequência, né? O Ronald disse que não lembrava em que casa ele tinha pegado o doce.
E aí, a polícia, pegando as informações que o Jim passou, falou: "Olha, a gente ficou sabendo que vocês fizeram essas 2 ruas, a gente vai andar, são 2 ruas. A gente vai descer com você e você mostra". Uhum. Desceram com ele uma vez, ele falou que ele não lembrava que casa que era. Ai, gente, ele dando uma de Casey Anthony. Pois é. Deram outra volta, ele falou que não lembrava. Na terceira volta, quando a polícia começou a perder a paciência, ele apontou a casa. A casa em que ele pegou os malditos doces envenenados, né, e era realmente Hum, a casa que o Jim tinha apontado, a casa era a mesma. tá. E aí perguntaram pra ele como era essa pessoa, certo? Até aí super básico, né. Ele afirmou que ele não viu o rosto da pessoa que atendeu a porta, porque as luzes da casa tinham permanecido apagadas e o cara só gritou e esticou o braço. E ele descreveu o braço como sendo peludo, por isso ele sabia que era um homem. Gente, essa é a história mais pra boi dormir de todas as histórias pra boi dormir. Não, e eu fico imaginando assim, eu fico pensando, se eu tô na rua e assim, eu tô pensando mesmo que eu tô sem uma criança, tá, eu tô pensando, eu, Renata, sozinha na rua, Hum. alguém me chama, eu Ai, viro, tem uma mão pra fora, cheia de coisa, não me inter pode ter $1.000.000 naquela mão eu pra não eu vou não vou, pegar. E se imagina! for de comer, eu não vou comer. Mesmo que eu pegue, que eu seja otário o suficiente pra pegar algo de uma pessoa estranha, se for de comer, eu não vou comer. Mas gente, imagina, né, você não tem nem que pegar, porque é capaz de você esticar a mão pra pegar, alguém só te puxa e você não sai nunca mais da onde quer Né. que seja o. Ou é antrax e tudo se envenena. Você não Eu acho que não sabe. seria antrax, porque a pessoa vai estar segurando, a não ser que seja, sei lá, um. Mas é, então, mas a gente não sabe, de repente a pessoa É, também tá não, morrendo. assim, realmente é uma história que não tem nada a ver com Nada nada, a assim, ver, não porque tem. a É a mão. é a história mais pra boi dormir de todas as É, histórias pra boi dormir. De todos os sim, bois que já dormiram, essa foi a exatamente. pior história que eles ouviram. Pois é. O dono da casa foi identificado e ele era um homem chamado Courtney Melvin, que trabalhava como controlador de voo no aeroporto William P. Hobby. E esse homem só voltou para casa do trabalho às 11 da noite, quando o Timothy já estava morto há algumas horas. Uhum. E mais de 200 pessoas confirmaram ter visto Courtney no trabalho até esse horário. Então ele foi Graças a imediatamente Deus. descartado. Ainda bem. Ah. Porque se ele tivesse um outro trampo, que tipo, sei lá, um trampo, se ele trabalhasse de casa, não sei, essa É, ou história. exato, ou se ele simplesmente tivesse chegado em casa e ido dormir, porque ele estava num dia ruim, estava com enxaqueca, foi dormir, ninguém mais viu esse homem, ele ia ser É, acusado da morte de uma pessoa, pois é. de uma criança. Os policiais conseguiram recuperar os outros Pixie Sticks das outras crianças, né, antes que qualquer uma delas tivesse a chance de comê-los. Graças a Gente, teve Deus. um que foi um desespero. Sabe aquele menino de 10 anos que o Ronald conhecia da igreja? Hum, A polícia ligou para a família dele, porque o Jim, o vizinho, Deus abençoe o Jim, o vizinho fofoqueiro, porque quem deu todas as informações que a polícia precisava saber de fato foi o Jim. Então, a polícia foi seguindo os nomes que o Jim deu e contatando as famílias. No que a polícia contatou a família desse menino, a família foi olhar, porque eles já falaram: olha, é um pixie stick, é um doce assim, assim, assado. E aí a mãe dele pegou a sacola de doce dele, jogou no chão e viu que só o pixie stick tá faltando. ah, Nisso, ela começou a chamar o filho e o filho não respondia. Essa mulher começou a gritar. O policial que atendeu o caso comentou que ele ouvia a mãe gritando o nome da criança desesperada na linha. nossa, eu tô toda Nisso, arrepiada. ela achou o filho na cama, deitado, de olho fechado, segurando o Pixie Stick fechado. O que que aconteceu? Ele pegou no sono com o doce na mão antes de conseguir abrir. Gente. Você imagina o desespero dessa mãe nesses segundos? Gente, e nisso foi por conta dele que a polícia percebeu que os Pixie Sticks tinham sido adulterados e selados com grampo. Foi por isso que o menino não conseguiu abrir. Ele não conseguiu abrir os grampos do doce. Ou Graças a seja, né, Deus. porque o que também foi importante constatar, porque poderia ter sido um funcionário da empresa que, Sim. sabe?
Sobre isso, o promotor responsável pelo caso, que é um homem chamado Mike Hinton, comenta: "Foi isso que salvou a vida do outro menino naquela noite. Eles o encontraram na cama com o doce na mão, mas ele não tinha força suficiente para desfazer os grampos." É. O anjo da guarda dessa Nossa criança, meu senhora. Deus. É. Eu tô até besta. É. O conteúdo de todos esses Pixie Sticks recolhidos foi analisado em laboratório e cada doce tinha cianeto de potássio suficiente para matar entre 3 e 4 homens adultos. Cada um. Gente, gente. Enquanto tudo isso acontecia, o Ronald estava estranhamente eufórico. Tipo, estava muito esquisito. Pra te dar uma ideia da bizarrice, ele escreveu uma música, que ele cantava no coral, lembra? Uhum. Ele escreveu uma música sobre Jesus e o Timothy se encontrando com Deus no céu. E ele se filmou cantando essa música, se filmou mesmo, banquinho, violão, e organizou uma sessão de cinema em casa com a família e queria que todo mundo visse a performance. Os parentes fizeram exatamente essa cara que você fez, provavelmente, eu imagino, né? Porque os parentes se descreveram horrorizados e se recusaram a participar daquela baderna. E ao se Gente, preocupar. É! eu não sei nem se minha cara vai voltar ao normal depois disso. Não, eu fico mais chocada agora, porque pouco tempo depois desse absurdo acontecer, ele foi procurado novamente pela polícia para depor, e ele falou para a polícia que ele estava frustrado. Ele que contou isso para a polícia. Tipo, esse que é o pior, não foi nem a família, porque eu acho que a família devia estar tão chocada, tão, assim, mobilizada pela dor, que eu acho que eles não devem nem ter tido força pra contar isso pra ninguém. Quando a polícia chegou pra interrogar ele começou a contar que ele achava que a família dele era muito egoísta por se recusar a dividir aquele momento com ele. Tipo, sério. Mano. What the fuck? Sério. Ele estava realmente frustrado. Ele falou pra polícia: "É, porque eu escrevi uma música e eu quis tocar, mas ninguém quis. Ninguém quis me ouvir, foi todo mundo dormir." Ele ficou puto porque ele falou que a reação da família foi olhar pra ele com essa cara que você fez e cada um pro seu quarto. Tipo, ela falou: "Não." E eles só fizeram isso porque um assassinato era o suficiente por aquele dia. Porque eu acho que se meu Olha, marido fala uma coisa dessa pra mim, eu quero quebrar a guitarra o violão na cabeça dele. e assim, mano, o maluco se filmou tocando o negócio, mas ele fez, nossa. É de muito mau gosto. Nossa, não, eu sei lá, é uma doideira, é uma coisa que assim, que não bate, sabe, não. E quanto mais a polícia se aprofundava na vida do Ronald, mais suja a situação se tornava. Hum. Descobriram que ele estava frequentando um curso de química na faculdade comunitária local, e segundo os colegas dele, ele frequentemente perguntava ao professor coisas tipo: "Qual o tipo de veneno mais letal? É cianeto ou existe outra coisa?" Sobre isso, o Hinton, o promotor, diz: "Que tipo de pessoa faz uma pergunta dessas?" Eu me Gente, senti meio. isso desculpa, te interrompi. Não, imagina, eu falei assim, eu me senti meio mal, porque eu acho que é o tipo de coisa que eu perguntaria só por curiosidade, assim, tipo, qual que é o Então, pior veneno que tem? Qual que é o. mas ele tem cara, pelo que você tá falando, ele tem o jeito de gente e eu sei porque eu estudei química. Estudei. Eu cursei química. Ah, você cursou química. Eu Não, tá certo. cursei. Ah, você cursou química na Universidade de Oslo, é uma super faculdade, você cursou, Não, você estava mas lá. eu estava lá presente em algumas aulas. E eu comprei alguns livros. Mas daí, Hum. tipo, esse é aquele nerso que acha que todo mundo que entra em química pode fazer metanfetamina e virar Breaking Bad. É Ai, aquela tá. pessoa que pergunta: "E aí, você já sabe fazer meth?" Ah, é. Não, não sei nem fazer as equação que eu devia saber. Pois é, mas assim, esse tipo de dúvida, mas claro que tendo em vista todo o contexto, também não ajudou ele em nada. Não, claro, mas ele é o tipo de nerd que ia achar que ia ser o Breaking Bad, que ele ia virar o É. Walter White.
E além disso, gente, outra testemunha, que é o funcionário de uma empresa química em Houston, disse no depoimento dele à polícia que um homem entrou para comprar cianeto, mas saiu depois de ser informado que a menor quantidade possível de ser comprada eram 5 libras, que dá 2,5 kg mais ou menos. 5 pounds, né. Ele viu que era muito e desistiu. Sim. E sobre isso, o promotor, o Hinton, também conta. Ele fala: o homem da loja disse que não conseguiu identificar o Brian, mas lembrou que esse cliente usava um avental bege ou azul, como um médico. O Brian Hum. era oftalmologista, esse era exatamente o uniforme que ele usava para trabalhar. Hum. Uma análise das finanças da família revelou que o Ronald vivia um estilo de vida muito superior à renda dele e que ele acumulava mais de US$ 100.000 em dívidas. Chocada. E gente, com Chocada. ajuste de inflação, tá, US$ 100.000 em 74 seria o equivalente hoje a uma dívida de $639.555,78. Dólares, meu bem, dólares. Dolls, vários dolls. Além disso, tá, como se não bastasse, ele não estava suspeito o suficiente. Desde janeiro daquele ano, de 74, o Hinton não, desculpa, o Ronald tinha feito apólices de seguro de US$ 10.000 no nome dos 2 filhos. Hum. E a cada mês, depois de janeiro, ele começou a acrescentar US$ 20.000 a cada apólice, até a morte do Timothy, em outubro. Às 9 da manhã do dia 1º de novembro, o dia seguinte à morte do filho, ele ligou para a seguradora para saber quando ele receberia o dinheiro. O corpo não tinha esfriado ainda. Às 9 da manhã do dia seguinte, o menino morreu à noite. Sim. E O às nove corpo da manhã, literalmente não tinha esfriado ainda. não, às 9 da manhã do dia seguinte, ele ligou para a seguradora para saber quando ele receberia o dinheiro. Nossa, gente. Eu até fiz a conta aqui, tá? Já com ajuste de inflação. A morte do Timothy rendeu para o Ronald US$ 170.000 em 74, que hoje equivaleria a pouco mais de US$ 1 milhão em seguro. Uma coincidência incrível. A vida é cheia de coincidências. Essas informações foram suficientes para que a polícia conseguisse um mandato de busca para a residência dos O'Brien, onde foi encontrada uma tesoura com resíduos de plástico semelhantes aos encontrados nos doces com cianeto. E aí o Ronald foi preso preventivamente e levado mais uma vez para interrogatório. E sobre o julgamento, o promotor diz, o Hinton de novo, né? O'Brien adorava atenção, e eu acho que ele inclusive amou estar sendo julgado publicamente. Gente, ele fez um show. Está de brincadeira? Não. Cara, Ele nunca viria confessar o crime, tá? Ele falava o tempo todo. Sabe essas pessoas que mentem olhando no seu olho com convicção? sei. Ele falava com convicção, assim, olhando pra todo mundo, que o verdadeiro assassino era um criminoso desconhecido que invadiu a casa vazia pra envenenar crianças no Halloween sem nenhuma razão além da pura maldade, porque existem pessoas más no mundo. Gente, falar com esse tipo de gente é muito frustrante. É, Imagina julgar esse tipo de gente. Imagina é. você estar você ser o juiz, o promotor, e a pessoa ser confrontada com todas as provas contra ela, ela falar: "Imagina, Sim, eu? é, Imagina". é. A Sarah Boone, né? Lembra a Sarah Boone dando depoimento? Imagina. É, Mano, não. Assim, e ele falava que. Ah, ele também alegou que não foi ele que ofereceu o Pixie Sticks pro Timothy, e sim que o Timothy escolheu o doce por livre e espontânea vontade. então a culpa é dele. Não, e a própria Dainene, que estava presente na cena quando tudo aconteceu, desmentiu o Ronald no meio do julgamento e afirmou categoricamente que viu que ele não só deu o doce na mão do menino, como insistiu que o Timothy comesse aquele doce, porque não era o doce que ele queria comer. Pois é. Gente. Ele ajudou o moleque a tirar da embalagem, né? Tipo, ficou preso o doce lá. Tipo, ele teve todas as oportunidades pra mudar de ideia. Ele foi pegar suco quando o moleque reclamou que o gosto tava ruim. E tem outra coisa. Ele deu aquele doce pro filho do vizinho e pra uma pessoa aleatória,
sem que ganhar nada. Ele não ia ganhar ele não ia nada ganhar com isso. nada. É, ele não ia ganhar absolutamente nada. Era Era só só pra pela tirar a suspeita maldade. dele. Não, era pra tirar a suspeita, que era um É, envenenador aleatório. é. O envenenador da Olha isso, a vizinhança. vida de 4 crianças pra ele não era nada. Nada. E a filha dele provavelmente ia morrer, ia ser a próxima, né. É, Tipo, que gente, absurdo. e os amigos e colegas também, como se não bastasse, né, não tem evidências suficientes, tem mais, calma que não acabou. Os amigos e colegas de trabalho também testemunharam sobre o interesse repentino do Ronald O'Brien por cianeto. Ele perguntava em festa para as pessoas, sério, que dosagem de cianeto as pessoas achavam que seria necessária para matar alguém. Nossa, gente, que pessoa insuportável. Você tá numa festa, e daí vem o cara: você sabe que quantidade de cianeto que leva Você pra te sabe quem que era o matar?" outro boça que fazia isso? Josh Powell, lembra? Lembro. Que ele Ele ficava ficava falando: "Você sabia que o melhor lugar para esconder um corpo é nos numa buracos do caveira. deserto?" É numa Tipo, é caverna do é esse deserto. tipo de gente. Que ódio eu tenho desse tipo de homem, que ódio. Eu tenho Porque é ódio. o que eu falo, gente, se você vai ser uma pessoa horrível, você não pode ser chata. Se você É, vai ser a pior pessoa da humanidade, você não pode ser outras coisas ruins. Então você tá proibido de ser chato, de ser feio e de ser burro. Você tem que escolher uma batalha pra você, entendeu? Não todas. é, Porque senão fica impossível te defender. Você vai ser a pior, a escória da humanidade, seja pelo menos divertido. Alguém que faça o povo rir seja nas festas. interessante, Seja sabe. interessante, seja charmoso, entendeu? É, Essa é a lei. é. E como se não bastasse, a cunhada e o cunhado do Ronald também prestaram depoimentos em que contaram que no dia do funeral do Timothy, o Ronald, assim, no funeral, o Ronald comentou que ia usar o dinheiro do seguro para tirar férias prolongadas do trabalho e para comprar uns appliances, uns eletrodomésticos. No Comentando com a enterro, família, no no enterro do enterro. seu filho. É. Eu não sei, mano, eu acho que realmente que é um caso de erro da natureza, assim, porque eu fico Não, inconformada de fazer. é típico do pai que mata a família. É a É, perda de status, é a vontade de viver uma outra vida, é a perda de é, dinheiro. É sempre isso, é sempre o mesmo motivo: perda de status, perda de dinheiro, vontade de viver uma nova vida, é. de refazer a vida. Daí eles vão lá e matam os filhos e a esposa. Ela ia ser a Dainani lá ia ser a outra. É. Ela ia ser a próxima, ela e É a verdade, com Elizabeth iam ser certeza. as próximas, É, ele não, ia com matar a certeza. família inteira. Ah, não, a Elizabeth ia ser nos próximos dias, né, porque ela estava É, com o doce envenenado também, né. e A a Dainene ia ser mulher depois que o dinheiro acabasse. ela ia ser a mesma coisa. E o Vic Driscoll, que é um dos promotores distritais do condado de Harris que processou o Ronald O'Brien, disse ao júri na ocasião que o acusado tinha uma má reputação de verdade e veracidade. Ele diz: Hum, "Toda a sua vida foi uma mentira. Ele usou sua igreja, ele usou seus amigos, ele usou sua comunidade, ele usou sua família. E o pior de tudo, ele usou seu filho. Não como Abraão fez, ele sacrificou seu filho no altar da ganância." No dia forte. 3 de junho de 1975, um júri levou 46 minutos para considerar Ronald O'Brien culpado de homicídio capital e de 4 acusações de tentativa de homicídio. Ótimo. E o júri levou exatos 71 minutos para sentenciá-lo à morte por cadeira elétrica. Muito bem. Pouco depois dele ser condenado, a Dainene pediu o divórcio, como ela já ia pedir de qualquer jeito, obviamente, né? Hum, Mais tarde, ainda bem que ela deu a volta por cima, se casou novamente e o novo marido dela era uma pessoa muito melhor que o Ronald, que inclusive adotou a Elizabeth como ai que filha bom. dele. Às vezes quando relacionamento é sempre complicado, né, mas eu É. acho que as coisas esfriam muito depois que seu marido mata seu filho. É, sabe, tipo, não tem É, mais a mesmo, sabe, aquele a paixão, né? sparkle, aquela paixão, aquele Pois é. tesão, tende a desaparecer um pouco e olha, não é É. todo casal que supera. Não, não, não. É, tempos é difícil, né? É uma das grandes É difícil, dificuldades como do diria o meu casal. avô, hoje em dia o pessoal já casa querendo separar.
pensando em separar, então não era assim antigamente, antigamente Não. você ficava com seu marido, entendeu. No homicídio e na doença, né. No homicídio e na doença, no homicídio e na Ai. na vida. E, gente, dizem que esse foi o caso que deu origem às lendas urbanas sobre doce com droga dentro, doce com agulha, doce com Do navalha, Gillette. existem essas lendas no mundo todo com coisas Até diferentes, né, hoje até aparece no hoje. Facebook aí nas tia do Sim. Zap falando: "Olha o que acharam em Wisconsin, não sei o Por quê". quê? Porque ele gritou, gente, enquanto rolou esse julgamento, esse homem falava pra imprensa, pra quem quisesse ouvir, que foi um estranho que envenenou os doces. E como ele é aquela pessoa que mente, que parece que a pessoa acredita na própria mentira, porque não é possível, teve Uhum. gente que acreditou. E assim, vê como vende jornal você falar: "Existiria um homem misterioso que envenena doces Estaria só ele pelo". correto? Então Seria assim, ele foi. inocente? Estamos condenando uma pessoa inocente? Exatamente. E foi por conta disso que o Ronald O'Brien recebeu o apelido de The Candyman. Hum, 10 anos depois da condenação e depois de perder todas as apelações possíveis e imagináveis, o Ronald O'Brien teve sua execução marcada para março de 84. E o método escolhido pela promotoria mudou de cadeira elétrica para injeção letal, porque a cadeira elétrica foi considerada um método desumano. sim, Eu quero só reforçar que essa foi uma gentileza que o Ronald não estendeu ao próprio filho, né, que morreu de uma das formas mais dolorosas que existem, né. exato. Pouco antes de ser executado, em março de 84, o O'Brien parecia calmo, e suas últimas palavras foram que um homem inocente estava sendo colocado para morrer. Em algum outro lugar, não nessa sala, mas em algum outro lugar, né, dizem que 2% do povo no corredor da É. morte, a estatística, né, é de que aproximadamente 2% das pessoas no corredor da morte são, na verdade, inocentes. Então, de fato, alguém inocente está sendo condenado à Sim, morte, em algum sim. lugar, Em algum não lá, momento, em algum lugar, não lá na não naquela nesse cela, não naquele caso específico. mas em E algum lugar. enquanto ele estava sendo executado, tinha uma multidão de cerca de 300 pessoas na porta do presídio. De um lado, tinham manifestantes contrários à pena de morte, né, que Tudo sempre bem, tem, sim. e do outro, os defensores da execução. E, gente, eu tô rindo, porque eles levaram sacos de doce pra jogar nos manifestantes. É sério. E eles gritam enquanto basicamente, em março de 84, rolou uma guerra de doce na entrada do presídio, porque os manifestantes a favor da execução começaram a acertar doces na cara da galera que era contrária e a gritar "trick or treat". Gente, os Estados Então Unidos é o pior melhor país, ou o melhor pior país, não é? É impressionante. Eu acho que os Estados Unidos é o Brasil com mais dinheiro, porque a é quantidade de isso. tosquice que acontece nos Estados Unidos, Isso totalmente a guerra, a galera tacando doce no povo, totalmente aconteceria no Brasil. sim, Totalmente, por assim. muito menos. É por isso que o Brasil é melhor que qualquer outro país. Sim, Por Brasil é o melhor muito país, menos a gente não tem nem o que sem discutir. discussão, porque por muito menos a gente faria esse tipo de Sim, presepada. total. Mas eu falo sempre que os Estados Unidos é o Brasil com mais dinheiro, é o Brasil que, tipo, ficou É o rico. Brasil, é tipo o Brasil acelerado, né, tudo maior, tudo mais, Tudo tudo. maior, mais brilhante, mais iluminado, mas é a mesma coisa. E, gente, sobre o caso, né, o promotor Renton fala: "Foi incrível como esse julgamento atingiu tanta gente. Ainda hoje as pessoas lembram desse dia. Hum. Eu acho que esse foi o caso que mudou o Halloween". E, gente, essa é a história do Ronald Clark O'Brien, também conhecido como o Candyman, também conhecido como o homem que matou o Halloween. Gente, eu tô revoltadíssima. Eu não Não, pior pessoa. Que Oi, pior pior pessoa, pessoa. como que você faz isso? Eu acho que algum dia, mais pra frente, a gente tem que fazer uma live elencando os assassinos mais chatos que a gente já contou. Nossa, sim, sim. A lista, os mais chatos. Manda nos comentários qual é o seu voto do assassino mais chato e mais insuportável e que você mais tem vontade de bater. E por que o Leonard Lake?
E é isso, gente. Sejam Obrigada. bons, Boa busquem semana. conhecimento. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu amei, porque eu não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa história. Hum, E é um bom agora você já encerramento pro Halloween, sabe. né. Agora você já sabe quem matou o Halloween. Foi a Renata Schmidt. Ah, não, não fui eu não, foi o Candyman. Briguem com ele. Mas foi ela que contou essa história. Não É, isso precisava. é verdade. E Tchau! agora que o Halloween já foi morto, vamos pro Natal. Ei! Vamos matar o Natal! Ah, não! Tchau!